Existe um texto bíblico, na verdade uma afirmação do próprio Deus, que pode deixar algumas pessoas confusas, né? É um texto que está lá em Romanos 12, quando Paulo fala sobre nós não nos vingarmos a nós mesmos. Ele fala o seguinte, Romanos 12, a partir do 17, do 17 ao 19. Paulo fala o seguinte, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Até aí nada demais, muito parecido com o que Jesus já disse. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E talvez a confusão comece com essa declaração, que é Deus falando, a mim pertence a vingança. Você pode pensar assim, cara, Deus se vinga? Se a gente não deve se vingar, se a gente não deve retribuir mal por mal, como assim a vingança pertence a Deus, né? Que Deus é Ele que retribui. E esse texto mostra algumas verdades que a gente tem que considerar. Em primeiro lugar, é claro que quando está falando da vingança de Deus, não está se referindo não a uma vingança da mesma natureza que nós nos vingamos, né? É como quando a Bíblia fala da ira de Deus. A ira de Deus não é parecida com a ira humana, né? A ira dos homens, por exemplo, não produz a justiça de Deus. Então a ira dos homens é desproporcional, não produz justiça. Agora, a ira de Deus promove justiça. E também é a vingança de Deus. Ela é de uma natureza diferente da vingança do homem. E o que Paulo está falando? Que nós não devemos retribuir o mal que a gente recebe, a gente não deve retribuir com mal, mas deixar esse assunto com Deus. Se alguém tem que se vingar, se alguém tem que tratar com os nossos inimigos, se alguém tem que tratar com os nossos adversários, essa pessoa é Deus. Então Deus fala, fique tranquilo, a vingança é minha e eu vou retribuir. Mas tem algumas atitudes nossas que podem afastar a vingança de Deus. E é sobre isso que eu queria destacar aqui, né? Algumas atitudes nossas que afastam a vingança de Deus. Se você for para Provérbios, no capítulo 24, Provérbios 24, diz o seguinte, Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. O que ele está falando? Quando teu inimigo tropeça e de alguma forma você se alegra, você se regozija, Deus pode ver isso, se desagradar disso e retirar sobre o teu inimigo o trato dele. Deus pode afastar esse trato. O que essa palavra nos ensina? Deus está preocupado com o nosso inimigo e está preocupado com a gente. E está preocupado com os nossos corações. Quando Deus demora para nós a tratar alguma injustiça cometida contra nós, não é porque Ele não está vendo a injustiça, Ele não está vendo o erro. A questão é que Deus é tardio em irar-se. Deus é misericordioso. Deus, na verdade, Ele quer que todos os homens se arrependam, inclusive o teu inimigo. Mas como Ele quer alcançar também o teu coração, a maior preocupação de Deus é te transformar à imagem de Jesus. Se o trato dele com o teu inimigo te fizer mal, te fizer se alegrar com o prejuízo do teu inimigo, Deus é capaz de tirar o trato sobre o inimigo para te tratar. Então a única forma que a gente tem de reagir diante do mal é retribuir com bem. É retribuir com bem, orar pelos inimigos. É o que Jesus já ensinou. Quando a gente tem um inimigo, a gente tem que orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bem dizer, falar bem daqueles que nos maldizem. Se o nosso inimigo tiver fome, tanto o livro de Provérbios, como Paulo repete lá em Romanos 12, se teu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer. Se tiver sede, tem que dar de beber, porque fazendo isso vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Na verdade, Deus está preocupado em que nós sejamos parecidos com Jesus. Mais do que punir, castigar, corrigir, se vingar dos nossos inimigos, Deus tem uma preocupação comigo, Deus tem uma preocupação contigo. Nós somos filhos dele. A boa obra que ele começou em nós, ele vai concluir, ele vai completar. E por isso, o que ele nos orienta, o que ele pede de nós é que a gente haja com misericórdia, que a gente haja com amor, que a gente haja com bondade. Né? Assim como ele é conosco, bom, misericordioso, amoroso, é assim que a gente tem que ser com os nossos inimigos. E quando a gente toma vingança, quando a gente retribui o mal com o mal, a gente afasta o trato de Deus da vida dos nossos inimigos. Então, o melhor é sempre deixar o assunto com Deus. É sofrer injustiça, sofrer o dano, deixa o assunto com Deus,
Assim como Jesus, quando injuriado, não injuriava, quando ultrajado, não ultrajava, antes ele se entregava ao que julga retamente. Tá ok? Guarde essa palavra no teu coração. Se você vive uma situação assim, de ter um inimigo, poucas pessoas têm isso, né? Uma pessoa que seja um inimigo. Mas se você tem essa situação, deixa esse assunto nas mãos de Deus, se entrega a Deus, deixa espaço para Deus tratar, para Deus agir e se ocupe em realmente refletir a imagem de Jesus. Tá ok? A gente se encontra aí nos próximos vídeos do Conexão Eclésia. Não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, de seguir o canal e compartilhar esse trabalho que a gente tem feito de divulgar a palavra de Deus. Tá ok? Até breve, se Deus quiser.